Então, agora vamos conversar com 2 cerimonialistas logo de vez para a gente entender tudo. Pedro e Paula. Quanto tempo antes do casamento os noivos devem contratar o cerimonial? Bom, como mulheres primeiro, vamos lá. Damas primeiro, Paula. Bom, normalmente o prazo assim, ideal para se contratar o cerimonial é de 1 ano e meio a 1 ano. Normalmente é a média que a gente utiliza. Agora a gente está num cenário um pouquinho diferente que exige uma antecedência um pouco maior em função das demarcações para o ano de 2021. Então a agenda de 2022 foi aberta com muito mais antecedência. Mas de forma geral, de 1 ano e meio a 1 ano é o perfeito, apesar de algumas vezes a gente fazer em tempo recorde também. Então a gente já teve aí alguns eventos realizados em até 1 mês, mas não é o indicado. É isso que eu ia perguntar, Pedro. Se a pessoa quiser casar em cima da hora, ela consegue também. Consegue, porque o importante é celebrar o amor do casal, né? Então a gente já fez casamento com 1 mês também, né? 35 dias, para ser mais exato, de antecedência. E o que a gente fez foi o que eu chamo de supletivo da preparação do casamento. Então a gente teve que colocar todas as reuniões no mesmo dia. Então 3 degustações de doce no mesmo dia. Tem que ter muita disposição para poder fazer isso, mas é plenamente possível. E conta que eu acho que muitos noivos têm dúvidas. Quais são exatamente os serviços de um cerimonialista? Nossa. Além da questão da montagem da fila, que a gente fala da montagem do cortejo, né, Paula? O cerimonialista ele faz reuniões, ele indica fornecedores e ele, na verdade, dá suporte em todos os contratos, né? Porque apesar do contrato ser fechado entre o noivo e o fornecedor, o cerimonialista, por conhecer melhor o mercado, ele consegue orientar, né, os noivos na preparação do casamento. Vou deixar você falar também, né? Além dos serviços, confirmação de presença, reuniões. Sim. Vale lembrar uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, que há uma diferença, né? Por isso até muitos usam assessoria e cerimonial, né? A gente tem sempre isso como subtítulo, porque há uma diferença do cerimonialista, que seria, né, em tese, na prática, aquele que está ali no dia para o protocolo, para todo o roteiro, para tudo que acontece no evento, e para o assessor que, de fato, pega pela mão e começa a conduzir desde o noivado. Então, começa a planejar, faz orçamentos, está sempre junto, faz indicação de fornecedores. Então, o primeiro passo, acho que é ensinar um pouco disso para o cliente, falar da assessoria e do cerimonial. Isso já facilita muito o entendimento sobre o que o cerimonial faz. É legal, Lu, falar que aqui em Brasília, de onde a gente tá, a gente tem esse serviço de assessoria e cerimonial. Em lugares que o Noivo Música já passou, como São Paulo, eles têm isso muito marcado. Então, você contrata por fora, né? Assim, são contratos diferentes. A assessoria e o cerimonial para fazer o protocolo no dia. É até uma polêmica isso aqui pra gente no Centro-Oeste, porque a gente faz as duas coisas, né? Então, quando a gente fala o cerimonial do dia, não faça o cerimonial do dia, é porque realmente no contrato que a gente se coloca para fazer, né, a gente presta esse serviço durante toda a preparação do casamento e o dia. Não é isso, Paula? Então, vamos falar um pouquinho sobre o dia, até para a gente entender melhor. O que é o trabalho do cerimonialista ali no dia. E vou pedir uma opinião também, se vocês acham que dá certo contratar o cerimonialista para o dia. Então, o cerimonial nunca viu o casal, encontra ali na festa. Isso funciona? Na verdade, é uma coisa que você não vai colocar a pessoa numa situação constrangedora, né? Assim, você vai acabar de conhecer, você não sabe como é o casal, como são os pais, como são, né? Como é a família, de onde vem a família. Então, até para você resolver as coisas, né? No dia é muito complicado. Então, mas no dia do casamento, depois de toda a preparação feita, depois de ter confirmado a presença de todos os convidados, confirmado os fornecedores, se vão, se não vão, né? Na pandemia tem muito isso, assim, vai ter o casamento mesmo hoje? Será que não mudou de novo e tal? Então, o cerimonial tem toda essa questão do acompanhamento, né? E no dia, a condução dos cortejos, as fotos protocolares, né? A entrega das lembranças, os tempos e movimentos da festa também, né? Tô sendo entrevistada e entrevistando ao mesmo tempo. Paulo, me ajuda aí. Eu não acredito muito no cerimonial do dia, né? Quando as pessoas perguntam, você faz só o cerimonial do dia? Não, eu não faço. E é uma coisa que a gente tem que educar, às vezes, o cliente. Ele não sabe que ele precisa de uma assessoria. Então, às vezes, a gente tem que explicar para ele por que o cerimonial do dia não funciona. Apesar de existir no mercado, né? Acho que os melhores assessores, de fato, não fazem.
Porque é muito difícil você pegar um planejamento que não foi feito por você, você não conhece o casal, apesar de eu já ter tido um casal que conhecia apenas um dia antes do evento, porque não morava em Brasília, mas a gente veio de uma preparação muito mais extensa. Então, fazer o cerimonial do dia não funciona. Porém, no dia é muito trabalho. Então, desde acompanhar toda a logística, ser realmente os braços, os olhos daquele casal e fazer com que tudo que ele contratou de fato funcione, e também ser ali um braço para todos os fornecedores, né? Apesar de o cerimonial muitas vezes ser visto apenas como o olhar dos noivos, a gente está sempre ali para ser suporte e trabalhar em parceria também com os fornecedores. Então, é um trabalho em conjunto e a gente vai coordenando todo mundo para, no fim, o resultado ser sempre impecável. É isso aí, vou até deixar um link aqui embaixo de um filme que eu assisti, que a Jennifer Lopez é cerimonialista. Um filme antiquíssimo, que eu descobri na Netflix. Então, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, já confere no link aqui embaixo desse vídeo. Porque, caso você ainda não tenha visto, Paulo Montalvão, vou te passar também. Jennifer Lopez, chama The Wedding Planner. É incrível esse filme. E ela é super cerimonialista. Então, com essa super dica de Pedro Marra, a gente fica por aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado, Paula. Obrigado, gente. Obrigada.